Obrigado, Leandro. Com a proximidade do verão, as empresas começam a contratar. A expectativa é que o último trimestre do ano feche com 46 mil contratações no estado, em torno de 30% a mais que no fim de 2009. Principalmente hotéis, bares e restaurantes admitem trabalhadores temporários para atender a grande demanda de turistas que visitam Santa Catarina. Mas como saber se aquele profissional que se candidata a uma vaga está realmente apto a desempenhar a função para a qual será admitido? Uma boa contratação é que vai garantir um atendimento de qualidade. Hoje vamos saber que critérios devem ser observados por quem faz o processo de seleção de pessoal. Com a gente, a coordenadora de recrutamento e seleção, Daniela Morim. Daniela, bom dia. Bom dia. Eu acredito que sejam muitos os itens a serem observados, mas na sua opinião, quais são os principais? Bom dia a todos. Bom, o processo de seleção ele inicia desde o primeiro contato que a gente tem com o candidato, né? Então, no telefone, o tom de voz, ele já indica alguns comportamentos. No momento da entrevista, a comunicação não verbal, os gestos, se ele fala, se ele fica mais quietinho, né? A roupa dele também indica algumas possibilidades do perfil dele, mas o mais importante realmente na entrevista são as perguntas com foco em competências. É isso que realmente vai identificar se o profissional tem aquelas competências essenciais para desenvolver a função. Pois é, qual o modelo ideal de entrevista? O que ser perguntado, por exemplo? Por exemplo, um modelo de avaliação de competências, uma dica que a gente dá é realmente fazer as perguntas com verbo de ação no passado. Então, um exemplo de pergunta é, por exemplo, relate-me uma situação em que você conseguiu convencer sua equipe de trabalho a desenvolver algumas atividades. Então, realmente, esse modelo de avaliação por competências faz com que a gente identifique o quê? Se os comportamentos passados deles vão indicar os comportamentos futuros que eles têm durante o desempenho da função. Se a empresa é um pouco menor, muitas vezes o proprietário quer fazer essa entrevista, mas pode ser que às vezes ele não esteja totalmente preparado. Como deve ser a postura do entrevistador? Na verdade, é um pouco de cada coisa. Ele não pode ser nem isento daquela relação, afinal de contas a gente está avaliando o perfil de uma outra pessoa que tem um histórico pessoal, um histórico profissional, e ele tem que ser profissional, ele tem que utilizar uma técnica realmente para identificar se o perfil daquele profissional é indicado para o cargo. O teste psicológico é importante, como que ele é feito? O teste psicológico é uma ferramenta a mais da avaliação, né? Ele tem critérios para ser utilizado, tem que ter um estudo, somente os psicólogos é que podem estar utilizando esses testes. Cada teste mensura uma competência específica, né? Existem testes de atenção, existem testes de personalidade, então, na verdade, tem que ter muito estudo, existem métodos científicos para serem aplicados. Além da entrevista e do teste psicológico, o que mais você sugere para esse momento de seleção? Aquelas atividades de grupo também são interessantes? Sim, interessantes. Na verdade, o processo de avaliação do candidato é um conjunto de técnicas, então, realmente, a dinâmica de grupo, onde as pessoas estão mais soltas, né? Onde a gente pode ver realmente como que elas se desenvolvem em grupo, também é uma ferramenta interessante para o processo de avaliação. Tá certo, a gente agradece muito a sua participação aqui no Bom Dia Santa Catarina. Tá certo, obrigada também. Obrigada, Daniela.